Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Eles prenderam um jovem negro, mas se arrependeram amargamente quando sua mãe chegou. Em um subúrbio tranquilo, mas predominantemente branco, de Chicago, os postes de luz lançavam uma luz fraca sobre as calçadas arborizadas. As casas de tijolos vermelhos pareciam dormir pacificamente, enquanto o vento da noite farfalhava as folhas. Passava pouco das 21 horas, e Marcus Johnson, um jovem negro de 19 anos, caminhava tranquilamente pela Rua 48, com a mochila pendurada no ombro. Marcus tinha acabado de terminar seu turno no River Roast Café, um pequeno estabelecimento onde atendia clientes durante o dia e limpava as cozinhas à noite. Era um menino quieto, pensativo e com um andar confiante. Estudante de ciência da computação na Universidade de Illinois em Chicago, ele conciliava aulas, trabalho e apoio em casa, onde morava com sua mãe, Diane, e sua irmã mais nova, Kayla. Naquela noite, na bolsa, ele carregava não apenas o laptop, mas também um livro sobre linguagens de programação, algumas folhas de papel nas quais havia rabiscado ideias para um aplicativo educacional, e um sanduíche de atum que o cozinheiro do café gentilmente preparou para ele. O cansaço lhe repuxava um pouco as pálpebras, mas ele estava satisfeito com o dia. Quase sorriu ao se lembrar de uma mensagem de voz de sua mãe, que dizia: "Volte para casa rápido, querida, fiz frango frito do jeito que você gosta." Mas esse momento de paz foi interrompido. Uma viatura policial diminuiu a velocidade atrás dele e freou bruscamente. Antes que ele pudesse se virar, 2 policiais brancos saíram rapidamente do carro. Um deles, alto e de rosto quadrado, aproximou-se com uma das mãos já na arma. Era Oficial Miller, um veterano conhecido no distrito por suas intervenções vigorosas. Ao seu lado, mais jovem e nervoso, Oficial Davis ajustou seu cinto de equipamentos. "Ei, você! O que está fazendo aqui a essa hora?" disse Miller, com um olhar penetrante, quase animalesco. Marcus congelou surpreso, levantando as mãos levemente para mostrar que não tinha nada a esconder. "Vou para casa, senhor. Moro a apenas 5 quarteirões daqui." Miller se aproximou, ainda falando. "Você mora aqui, certo? E tem documentos para provar?" Marcus franziu a testa, tentando manter a calma. Ouvirá histórias, vira vídeos, mas não imaginava que aquilo fosse acontecer com ele, não naquele bairro, não naquela noite. "Posso mostrar-lhe o meu cartão de estudante, e o meu cartão de identificação está na minha carteira." Mas em vez de ouvir, Davis o interrompeu bruscamente. "Você parece alguém que anda por aqui. Talvez um ladrão. Você tem uma bolsa, parece nervoso. Mostre-me as mãos." Antes que Marcus pudesse obedecer plenamente, Davis agarrou seu braço e o forçou a se virar. Miller abriu a mochila, tirando o computador, os livros e os papéis. Jogou-os com força no chão. "O que é tudo isso?" "Coisas roubadas", rosnou Miller. É o meu computador, senhor. Consegui com uma bolsa. Posso lhe mostrar os documentos." Sua voz tremeu um pouco. Não de medo, mas de humilhação. Daquela injustiça nua, violenta e injustificada. Uma vizinha observava a cena da varanda. Um homem passeando com seu cachorro diminuiu o passo. Mas ninguém interveio. O silêncio consciente da vizinhança se abateu como um manto de chumbo. Sem ouvir mais nada, os policiais o algemaram. As pulseiras de metal estalaram em seus pulsos. O jovem foi empurrado com brutalidade para dentro da viatura. Ele não era mais um estudante, um filho, um sonhador. Agora era um suspeito negro aos olhos tendenciosos daqueles que deveriam protegê-lo. Na delegacia, a tensão aumentou ainda mais. O ar cheirava a desinfetante e café frio. Marcus foi conduzido a uma pequena sala com paredes cinzas e luzes fluorescentes chiando no teto. Suas impressões digitais foram colhidas, ele foi fotografado e obrigado a esperar sozinho, sem explicação. Miller escreveu um relatório resumido: indivíduo suspeito de perambulação, possível ligação com a denúncia de roubo. Recusa em cooperar. Marcus sentou-se no banco de metal da cela, olhando para o vazio. Ele não havia resistido. Não havia feito nada de errado. E, no entanto, ali estava ele, trancado, tratado como um criminoso. No bolso,
O celular vibrava sem parar. Certamente era sua mãe. Ela devia estar preocupada. Ela estava esperando. Ele queria atender, dizer que estava tudo bem. Mas não podia. Ainda não. O peso da injustiça era sufocante. Mas a história não terminou aí. Diane Johnson não era uma mulher comum. Aos 45 anos, ela liderava a Hyde Park South High School, uma das escolas públicas de melhor desempenho da zona sul de Chicago, não com autoritarismo, mas com o rigor e a elegância de uma mulher que sabia de onde vinha. Mãe solteira desde a morte do marido, um veterano da Marinha, ela criou Marcus e sua irmã Kayla com a convicção inabalável de que a dignidade era uma armadura, a educação um escudo e o silêncio diante da injustiça nunca era uma opção. Naquela noite, ela tinha acabado de colocar um prato quente na mesa quando seu telefone vibrou. Era a oficial Jameson, uma colega com quem trabalhava regularmente em programas de mentoria entre a polícia e as escolas locais. Sua voz estava tensa. Diane. Acabei de ouvir no rádio interno que o Marcus foi preso. 12º distrito. Dizem que ele pode se encaixar na descrição, mas... Estou com um mau pressentimento. O mundo de Diane congelou. Ela sentiu uma dor atingir seu estômago como uma pedra. Mas não entrou em pânico. Vestiu o casaco, pegou o celular e as chaves e saiu. Seu carro cortava a noite como uma flecha. Ela não ligou o rádio. O silêncio era pesado, quebrado apenas por sua respiração calma, mas constante. Em sua cabeça, ela repetia: meu filho está bem. Meu filho não fez nada. E eles vão ter que me olhar nos olhos. Quando ela chegou na delegacia, as luzes azuis de neon iluminavam a fachada como um hospital sem corpo. Assim que ela atravessou as portas automáticas, sua silhueta reta, seus saltos impecáveis e seu andar preciso chamaram a atenção. Um jovem policial na recepção olhou para cima e engoliu em seco discretamente. Diane Johnson, em seu terno cinza escuro, exalava uma aura de controle e autoridade. Ela não gritava. Ela não tremia. Mas sua voz cortava o ar como uma lâmina. Onde está meu filho, Marcus Johnson? O oficial hesitou e olhou para os colegas. Senhora, pode esperar um momento? Eu. Não. Ela fixou os olhos nos dele. Não vou esperar. Meu filho é cidadão americano, legalmente menor de idade aos seus olhos, e você o prendeu sem me informar. Sou mãe dele e também diretora de escola, com uma parceria ativa com o seu departamento. Então, vou fazer a pergunta mais uma vez. Onde está meu filho? Houve silêncio. Finalmente, um tenente mais velho, reconhecendo Diane, falou, envergonhado. Senhora Johnson, houve um mal-entendido. 2 policiais pararam, pensando que... Mostreme Marcus. Imediatamente. Eles não tinham escolha. Ela foi levada para uma sala de interrogatório, onde Marcus estava algemado, com a aparência cansada, os olhos vermelhos e a bolsa no chão, rasgada. Quando viu o filho daquele jeito, algo dentro dela se partiu, mas ela não demonstrou. Ela se aproximou. Lentamente. Ajoelhou-se. Suas mãos tocaram delicadamente os pulsos de Marcus, como se quisessem libertá-los com a força do seu amor. Então, ela se levantou e se virou para os agentes Miller e Davis, que estavam na sala. E ali, a tempestade silenciosa se tornou discurso. Você prendeu um estudante universitário que voltava do trabalho para casa sem provas. Você revistou seus pertences, o algemou, o humilhou e o privou de sua liberdade. Por quê? Porque ele é negro e está caminhando em um bairro residencial. Miller, de braços cruzados, tentou responder. Senhora, recebemos um alerta. Ele se encaixava no perfil. Não. Correspondeu a seus preconceitos. Não a uma descrição, mas a uma ideia. A ideia que você tem de um jovem negro com uma mochila. Você vê perigo, eu vejo um potencial graduado. Um líder. Construtor. Um coração. Meu filho. Então ela pegou o telefone. Ligou para o advogado Gloria Bennett, um formidável advogado de direitos civis, que ela conheceu em um fórum escolar. Gloria. Meu filho acabou de ser preso sem acusação formal. Estou na delegacia do 12º distrito. Preciso de você lá em 20 minutos com um fotógrafo e um repórter da WGN-TV.
Os eventos se sucederam rapidamente. O advogado chegou acompanhado de um representante de uma ONG de justiça social. A pressão aumentou. Os policiais rapidamente perceberam que não estavam lidando com uma mãe furiosa, mas com um estrategista implacável. Em menos de 1 hora, Marcos foi libertado. Seus pertences foram devolvidos sem um pedido de desculpas. Diane, por outro lado, não esperava um pedido de desculpas. Ela esperava consequências. Na manhã seguinte, a imprensa local divulgou a história. Em frente à delegacia, Diane deu uma entrevista coletiva. Ela não chorou. Ela falou. Ontem à noite, um jovem negro foi preso por entrar em casa. Esse jovem é meu filho. E hoje, falo por todos os jovens que são interrompidos, humilhados e criminalizados sem motivo. Racismo nem sempre é um insulto. Às vezes, é um olhar. Um silêncio. Um par de algemas em pulsos inocentes. Suas palavras viralizaram nas redes sociais. Câmeras capturaram cada expressão. Sua raiva comedida. Sua determinação inabalável. Seu amor de mãe. Petições foram lançadas. Alunos da escola dele organizaram uma passeata em apoio. O chefe de polícia foi forçado a emitir um comunicado. Mas para Diane Johnson, isso foi apenas o começo. Algumas semanas depois, ela lançou um programa de treinamento obrigatório sobre preconceito racial para todos os policiais que trabalham no distrito escolar. Ela deu palestras. Inspirou mães, educadores e crianças. Ela se tornou uma voz. E por trás dessa voz, uma luta. Não apenas por Marcos, mas por todos os Marcos invisíveis. Os dias seguintes foram intensos. Diane Johnson não perdeu tempo. Assim que a tempestade midiática começou, ela transformou a indignação coletiva em ação organizada. No ginásio de sua escola, ela organizou uma primeira reunião comunitária. Naquela noite, mais de 200 pessoas se reuniram. Pais, professores, pastores, alunos, assistentes sociais. Todos queriam entender, testemunhar e, acima de tudo, agir. Com uma voz firme, mas humana, Diane falou à Assembleia. O que meu filho vivenciou não foi um incidente isolado. Não foi um erro simples. Foi um sintoma de um sistema doente. E se fecharmos os olhos hoje, nossos filhos pagarão por isso amanhã. Eu me recuso. Ela convidou outras famílias para depor. Foi uma noite emocionante. Uma mãe contou como seu filho foi jogado no chão em frente à sua própria casa por estar usando um moletom com capuz. Um ex-aluno de Diane, agora mecânico, explicou que havia sido preso 4 vezes sem acusação formal. Estas histórias, mantidas em silêncio durante muito tempo, sufocadas pelo medo, pela vergonha ou pelo desânimo, finalmente encontrei um eco. Diane então criou o coletivo Justiça para Nossos Filhos, uma organização local dedicada à documentação, apoio jurídico e cobertura da mídia sobre violência policial injustificada. Do lado jurídico, ela não aliviou nenhuma pressão. Com a ajuda da advogada Glória Bennett e de uma rede de advogados ativistas, ela entrou com uma queixa formal contra o Departamento de Polícia do 12º Distrito por prisão falsa, discriminação racial e violações de direitos constitucionais. Um pedido de investigação interna foi imediatamente registrado na Inspetoria-Geral da cidade de Chicago. O oficial Miller foi suspenso como medida de precaução. Seu companheiro de equipe, Davis, também foi convocado perante um comitê disciplinar. Mas Diane sabia que isso não era suficiente. Ela exigiu a criação de um comitê disciplinar. Comitê de monitoramento independente, composto por cidadãos, advogados, membros do clero e representantes da juventude local. Contra todas as expectativas, a prefeitura, pressionada pela onda da mídia e pela pressão pública, deu sinal verde. Enquanto isso, Marcos também estava passando por uma profunda transformação. Os dias que se seguiram à sua prisão foram dolorosos. Dormiu pouco. As imagens, os gestos, as palavras permaneceram em sua cabeça como ecos violentos. Mas ele não estava sozinho. Diane estava lá, todas as manhãs, todas as noites. Não para lembrá-lo do que havia sofrido, mas para lembrá-lo quem ele era. Uma noite, enquanto jantavam em silêncio, ela colocou a mão sobre a dele. Tentaram-te apagar, Marcos. Mas olha para mim. Você ainda está queimando. E vai usar esse fogo. Ele retornou aos estudos com foco sem precedentes.
Escreveu um ensaio comovente sobre memória, medo e resiliência para o curso de ética da faculdade. Seu professor, impressionado, recomendou-o para uma bolsa de pesquisa em tecnologia e justiça social alguns meses depois. Marcos apresentou um projeto de aplicativo móvel com o objetivo de documentar abusos policiais em tempo real. Ele não era mais apenas um estudante de ciência da computação. Ele estava se tornando um agente de mudança. Quanto a Diane, ela foi impulsionada para além do contexto local. Convidada para programas de televisão, procurada por universidades e organizações nacionais, ela se tornou uma figura-chave na luta contra o racismo institucional. Mas nunca buscou a fama. Eu não sou uma heroína, ela disse em um fórum nacional em Washington. Eu sou mãe. E, como milhares de mães neste país, protejo meus filhos, mesmo daqueles que deveriam protegê-los. Através dos seus esforços, a cidade de Chicago estabeleceu uma nova diretiva que proíbe qualquer prisão sem motivo claro em áreas residenciais e obrigatório câmeras corporais permanentemente ativadas. A prisão injusta de Marcos foi o início de uma cadeia de eventos que ninguém poderia ter previsto. Uma história nascida na dor, forjada na dignidade e carregada pelo amor indestrutível de uma mãe por seu filho. Em um bairro onde as pessoas aprenderam a baixar os olhos, Diane ensinou as pessoas a levantá-los. Ela lembrou a todos que a justiça não é um luxo, é um direito. E que às vezes é conquistada, um voto de cada vez.